Capítulo 13. Você gozou? Ellen Ham tocou em meu ombro com a mão indecisa, como se eu fosse um paciente que ela se empenhara em ressuscitar. Enquanto eu continuava estendido no banco traseiro do carro, ela se vestiu em movimentos bruscos, alisou a saia em torno dos quadris, como uma vitrinista de loja de departamentos puxando um traje no manequim. A caminho do laboratório de pesquisas rodoviárias, eu sugerira que parássemos entre os reservatórios a oeste do aeroporto. Durante a semana anterior, Ellen deslocara seu campo de interesse para longe de mim, como se relegasse a mim e ao acidente a uma vida passada, cuja realidade não mais reconhecia. Eu sabia que ela se encontrava prestes a ingressar naquele período de promiscuidade impensada pelo qual a maioria das pessoas passa depois de uma grande perda. A colisão entre nossos carros, com a morte de seu marido, tornara-se a chave para uma nova sexualidade. Durante os primeiros meses depois do desastre, ela tivera uma série de ligações rápidas, como se o fato de receber a genitália de todos aqueles homens em suas mãos, em sua vagina, pudesse de alguma forma trazer seu marido de volta à vida, como se todo aquele sêmen misturado em seu útero fosse restaurar a imagem, se desvanecendo do falecido dentro da sua mente. No dia seguinte ao primeiro ato sexual comigo, ela arrumou outro amante, um patologista do hospital de Ashford. Passou dele para uma sucessão de homens, o marido de outra médica, um assistente no departamento de radiologia, o gerente de sua oficina mecânica. O que eu notei nessas ligações, descritas por ela sem o menor embaraço, foi a presença em cada uma do automóvel. Todas se costumaram dentro de um carro, ou no edifício garagem do aeroporto, ou em acostamentos na via expressa circular do norte, como se a presença do carro mediasse um elemento que era o único que proporcionava sentido ao ato sexual. De alguma forma, presumi, o carro retomava seu papel na morte do marido dentro das novas possibilidades de seu corpo. Só no carro é que ela podia alcançar o orgasmo. Uma noite, porém, quando eu estava deitada em meu carro com ela, no último andar do edifício garagem Northolt, senti seu corpo se contrair num rito de hostilidade e frustração. Pus a mão no triângulo escuro de seu pubis, a umidade tornando prateado na escuridão. Ela retirou os braços que me enlaçavam, correu os olhos pela cabine do carro, como se estivesse prestes a rasgar os seios expostos naquela armadilha de vidro e metal. O reservatório deserto estendia-se ao nosso redor sob a luz do sol, um invisível mundo marinho. Ellen levantou sua janela, excluindo o barulho de um avião que decolava. Não vamos mais voltar aqui. Você terá de encontrar outro lugar. Eu experimentara a mesma queda de excitamento, sem Vaughan nos observando, registrando nossas posições e áreas de pele com sua câmera. Meu orgasmo parecia vazio, estéril, um desperdício. Em minha mente, visualizei a cabine do carro de Ellen, os cromados, o vinil adquirindo vida com meu sêmen, transformando-se num caramanchão de flores exóticas, com trepadeiras se entrelaçando na lâmpada do teto, no chão e nos assentos cobertos por uma relva úmida. Contemplei Ellen enquanto ela acelerava pela pista aberta da via expressa e especulei de repente como podia machucá-la. Pensei em levá-la de novo pelo percurso da morte de seu marido. Talvez isso restaurasse a necessidade sexual por mim, reacendesse a hostilidade erótica que ela acalentava contra mim e o falecido. Ao passarmos pelos portões do laboratório, ela inclinou-se para a frente sobre o volante, os braços guios envolvendo com uma estranha pressão. Seu corpo formava uma geometria insólita com as colunas do para-brisa e o ângulo da barra de direção, quase como se conscientemente ela imitasse a postura da jovem entrevada, Gabriele. Seguimos no estacionamento lotado para a área de testes. Ellen conversou um pouco com o pesquisador que nos recebeu sobre o projeto de lei que o Ministério apresentara, obrigando o uso de barras anti-capotagem. Havia 2 fileiras de carros avariados no concreto.
Os corpos de manequins e plásticos sentavam nas carrocerias danificadas, rostos e peitos partidos por colisões, as áreas feridas marcadas em cores nas cabeças e nos abdômenes. Ellen observou-os através dos espaços vazios do para-brisa, quase como se fossem pacientes que esperava tratar. Enquanto caminhávamos entre os visitantes em ternos elegantes e chapéus floridos, Ellen se inclinava pelas janelas abertas para acariciar braços e cabeças de plásticos. Essa lógica onírica pairou sobre toda a tarde. A claridade intensa da tarde, as várias centenas de visitantes assumiram a aparência de manequins, não mais reais que as figuras de plásticos que desempenhariam os papéis de motoristas e passageiros na batida de frente entre o sedã e a motocicleta. Esse senso de desencarnação e da irrealidade de meus músculos e ossos aumentou quando Vaughan apareceu. À minha frente, os engenheiros prendiam a motocicleta no suporte em que seria impulsionada por trilhos de aço na direção do sedã, a 70 metros de distância. Fios calibrados estendiam-se dos dois veículos até os equipamentos de filmagem montados numa fileira de mesa de cavaletes. Havia duas filmadoras preparadas, a primeira no meio percurso, a lente virada para o ponto de impacto, a segunda apontada para baixo, de cima de uma grua. Um aparelho de videotape já projetava numa pequena tela uma imagem dos engenheiros, ajustando sensores no compartimento do motor do carro. No carro se encontrava uma família de 4 manequins, marido, mulher e 2 filhos, com fios ligados em suas cabeças, peitos e pernas. Os ferimentos previstos que sofreriam já haviam sido marcados nos corpos. Eram formas geométricas complexas em carmim e violeta espalhados em cada rosto e tórax. O engenheiro ajeitou o motorista pela última vez por trás do volante, arrumou as mãos na posição correta, de 10 para as 2. Pelo sistema de alto-falantes, o comentarista, um cientista veterano, deu as boas-vindas aos convidados que iriam assistir àquele desastre experimental e apresentou os ocupantes do carro jovialmente. Charles e Greta. Imagine-os saindo para um passeio com as crianças, Sean e Brigitte. Na outra extremidade da pista, um grupo menor de técnicos preparava a motocicleta, prendendo uma câmera no suporte que percorreria os trilhos. Os visitantes, representantes do Ministério, engenheiros de segurança rodoviária, especialistas em tráfego e suas esposas, estavam reunidos em torno do ponto de impacto, como uma multidão num autódromo. Quando Vaughan chegou, vindo do estacionamento com suas pernas compridas e desiguais, todos se viraram, observando aquela figura de blusão preto avançar para a motocicleta. Eu mesmo meio que esperei que ele subisse na máquina e a guiasse pelos trilhos. As cicatrizes em sua boca e testa se destacavam com ferimentos de sabre. Ele hesitou, vendo os técnicos levantarem um motociclista de plástico, Elvis, para colocá-lo na máquina. Depois se desviou em nossa direção, fazendo um sinal para mim, para Ellen Hamilton. Correu os olhos pelos visitantes com uma expressão um tanto ofensiva. Mais uma vez, ele me pareceu ser uma estranha mistura de tormento pessoal e total confinamento em seu universo de pânico, mas ao mesmo tempo aberto a todos os tipos de experiências do mundo exterior. Vaughan abriu caminho entre os visitantes. Trazia na mão direita uma pilha de folhetos de publicidade e volantes do LPR. Inclinou-se para Ellen Hamilton, que levantou os olhos para fitá-lo de sua posição na primeira fila. Você viu o Sr. Grave? Ele deveria vir? Vera me telefonou para falar sobre ele esta manhã. Vaughan desviou a atenção para mim, tamborilando os folhetos em sua mão. Pegue todos os folhetos que puder, Bala. Alguma dessas coisas que eles distribuem. Mecanismos de injeção de ocupantes, tolerância do rosto humano, impactos automobilísticos. Enquanto o último dos engenheiros se afastava do carro de testes, Vaughan balançou a cabeça e murmurou. A tecnologia de simulação de acidentes no LPR é extraordinariamente avançada. Com essa armação, eles poderiam reconstituir os desastres de Mansfield e Camille, até mesmo de Kennedy, indefinidamente. Estão tentando reduzir o número de acidentes por aqui, não aumentá-lo. Suponho que esse é um ponto de vista.
O locutor pediu que a multidão se aquietasse. O teste do desastre estava prestes a ocorrer. Vaughan me esqueceu. Adiantou-se como um paciente, voyeur, suburbano, meio adormecido. Levantou seu binóculo. A mão direita, encoberta pelos folhetos de publicidade, manipulava seu pênis, por cima da calça. Ele apertou a extremidade distal, quase forçando a glândula através do tecido esgarçado, o dedo indicador empurrando o prepúcio para trás. Durante todo o tempo, seus olhos se deslocavam pela trajetória da colisão, de um lado para o outro, observando cada detalhe. Os guinchos elétricos que impulsionavam a catapulta começaram a girar os tambores, os cabos se esticando. A mão de Vaughan se acelerou em sua virilha. O engenheiro, no comando, afastou-se da motocicleta, fez sinal para que seu assistente a projetasse. Vaughan transferiu sua atenção para o carro à nossa frente. Os 4 ocupantes de plástico sentados rigidamente, como se estivessem a caminho de uma missa. Vaughan virou a cabeça para trás e fitou-me, o rosto duro e vermelho, como se quisesse certificar de que eu estava envolvido com a situação. Com um súbito estrondo, a motocicleta disparou pela pista, os cabos fazendo o maior barulho nos trilhos de metal. O manequim motociclista sentado bem atrás, o fluxo de ar levantando seu queixo. Tinha as mãos amarradas no guidão como se fosse um piloto kamikaze. O tórax comprimido estava coberto por instrumentos de mediação. À sua frente, com expressões igualmente vazias, a família de 4 manequins continuava sentada no carro. Seus rostos estavam marcados com símbolos enigmáticos. Um som sibilante nos alcançou, o barulho dos cabos de medição se movimentando pela grama ao lado dos trilhos. Houve uma violenta explosão metálica quando o motociclista bateu de frente no sedã. Os 2 veículos se desviaram para o lado, na direção dos espectadores aturdidos. Recuperei o controle segurando o ombro de Vaughan numa reação involuntária, enquanto a motocicleta e seu piloto passavam por cima do capô do carro, batiam no para-brisa e depois deslizavam sobre o teto, numa massa preta de fragmentos. O carro recuou cerca de 3 metros no cabo que o segurava. Foi parar no meio dos trilhos. O capô, o para-brisa e o teto haviam sido arrebentados pelo impacto. Lá dentro, a família caíra, uns sobre os outros, o tronco decapitado da mulher no banco da frente, se projetando pelo para-brisa destruído. Os engenheiros acenaram para os espectadores em gestos tranquilizadores e se encaminharam para a motocicleta caída de lado, uns 50 metros além do carro. Começaram a recolher os pedaços do corpo do motorista, ajeitando as pernas, a cabeça sob seus braços. Fragmentos de fibras de vidro no rosto, ombros brilhavam sobre neve prateada. Um confete representando a morte. O sistema de alto-falantes voltou a funcionar. Tentei acompanhar as palavras do comentarista, mas meu cérebro não foi capaz de traduzir os sons. O impacto violento e terrível daquele desastre simulado, com o rompimento do metal, do vidro, de segurança, a deliberada destruição de artefatos caros, tudo me deixava atordoado. Ellen Hamilton apertava meu braço. Sorriu-me, acenou com a cabeça, encorajadora, como se enxortasse uma criança a superar alguma barreira mental. Podemos ver tudo outra vez no Ampex. Estão mostrando em câmera lenta. A multidão se encaminhava para as mesas de cavaletes, as vozes se elevando de novo em conversas aliviadas. Virei-me esperando que Vaughan nos acompanhasse. Ele continuava parado entre os assentos vazios, os olhos fixos, ainda no carro destruído. Por baixo da cintura, uma mancha de sêmen escurecia a virilha através da calça. Ignorei Ellen Hamilton, que se afastou de nós com um tênue sorriso. Fiquei olhando para Vaughan, sem saber o que lhe dizer, diante daquela conjunção de carro destroçado, dos manequins desmembrados e da sexualidade exposta de Vaughan. Descobri-me a avançar por um terreno cujos contornos levavam a um reino de ambiguidades dentro do meu crânio. Postei-me atrás de Vaughan, olhando para suas costas musculosas, os ombros firmes, balançando sob o blusão preto. Diante do aparelho Amplex, os visitantes assistiam mais uma vez a motocicleta se chocar contra o sedã. Numa calma onírica,
A roda da frente da motocicleta bateu no para-choque do carro. Com os raios quebrando, o pneu virou para dentro, fazendo o formato de um 8. A traseira da motocicleta se levantou pelo ar. O manequim Elvis projetou-se do assento, o corpo finalmente abençoado pela graciosidade da câmera lenta. Como o mais brilhante de todos os dublês, ele se ergueu sobre os pedais, braços e pernas estendidos, cabeça subiu, o queixo projetado para frente, numa pose de desdém quase aristocrático. A roda traseira da motocicleta levou-se pelo ar por trás dele, parecendo prestes a atingi-lo nas costas. Mas o piloto, com extrema habilidade, tirou os pés dos pedais, inclinou seu corpo flutuante numa postura horizontal. Suas mãos ainda estavam presas no guidão, que agora se afastava dele, enquanto a motocicleta dava um salto mortal. Os fios de medição cortaram um pulso e ele se lançou num mergulho horizontal, a cabeça erguida de tal forma que o rosto parecia uma proa, levando as áreas de ferimento pintadas na direção do para-brisas. O peito bateu no capô do carro, roçando por sua superfície como uma prancha de surf. Enquanto o carro recuava sob o impacto da primeira colisão, os 4 ocupantes já se projetavam para a segunda colisão. Os rostos lisos se comprimiram contra o para-brisa projetado, como se ansiosos em verem o peito do motociclista subindo pelo capô. Tanto o motorista quanto a mulher no banco do carona foram projetados para frente, de encontro ao para-brisa, tocando com as coroas das cabeças abaixadas, no mesmo momento em que o perfil do motocicleta batia no vidro. Um esguicho de cristal irrompeu em torno deles, através do qual, como se em comemoração, as figuras assumiam posições cada vez mais excêntricas. O motociclista continuou em seu curso horizontal através do para-brisa. O rosto dilacerado pelo espelho retrovisor central, o braço esquerdo soltou-se ao bater na coluna do para-brisa e foi arrebentado pelo jato de vidro, indo se juntar aos fragmentos na esteira invertida da motocicleta, 1 metro acima da espinha do motociclista. O braço direito passou pelo para-brisa arrebentado, perdendo primeiro a mão na guilhotina do limpador do para-brisa, depois o antebraço, batendo no rosto da mulher no banco dianteiro e arrancando sua face direita. O corpo do motociclista desviou-se para um lado, num elegante slalom, os quadris batendo na coluna direita do para-brisa, vergando no ponto central de fusão. As pernas viraram em torno do carro, as canelas batendo na coluna central das portas. Por cima dele, a motocicleta invertida caiu em cima do teto do carro. O guidão passou pelo espaço vazio do para-brisa e decapitou a mulher. A roda da frente e a forquilha cromada passaram pelo teto, a corrente solta, cortando a cabeça do motocicleta quando ele passou. Os pedaços dos corpos, se desintegrando, ricochetearam na traseira do carro e caíram no chão, em meio aos fragmentos de vidro, que se espalhavam como gelo saído do carro, como se estivesse descongelando depois de um longo período congelado. Enquanto isso, o motorista do carro ricocheteou no volante em colapso, deslizou por baixo da coluna para a parte inferior do seu compartimento. Sua esposa decapitada, as mãos erguidas na frente do pescoço, rolou para o painel. Sua cabeça estirpada ricocheteou no banco de vinil e passou por entre os troncos das crianças no banco traseiro. Brigitte, a menor das 2 crianças, ergueu o rosto para o teto e levantou as mãos num gesto polido de alarme, enquanto a cabeça de sua mãe atingia a janela traseira e se projetava lateralmente pelo carro antes de sair através da porta esquerda. O carro foi parando devagar, continuando a se levantar do solo. Os 4 passageiros arriaram no espaço cheio de fragmentos de vidro de cabine. Os braços e pernas se agitando, empenhados numa enciclopédia de sinais de trânsito desconhecidos, acabaram se imobilizando em posturas que nada tinham de humanas. Em torno deles, a chuva de fragmentos de vidro movimentou-se pela última vez. A audiência de 30 ou mais convidados olhava para a tela, esperando que alguma coisa acontecesse. Enquanto observávamos a reprodução da colisão em câmera lenta, nossas imagens fantasmagóricas pairavam em silêncio ao fundo,
com nossas mãos e rostos imóveis. Essa reversão de papéis, como num sonho, fez com que parecêssemos menos reais do que os manequins. Olhei para uma mulher num vestido de seda, a esposa de um alto funcionário do ministério, de pé ao meu lado. Seus olhos estavam fixos na tela, com uma expressão extasiada, como se estivesse vendo a si mesma e as suas filhas desmembradas num desastre. Os visitantes se afastaram para o chá. Segui Vaughan para o carro destruído. Ele se esgueirou entre as cadeiras, cuspindo chiclete na grama. Pude ver que ele ficara muito mais afetado pelo teste e pelo filme apresentado em câmera lenta do que eu. Ellen Hamilton nos observava, sentada sozinha no meio das cadeiras. Vaughan contemplou o carro avariado, quase como se quisesse abraçá-lo. Passou as mãos pelo capô, pelo teto dilacerado, os músculos do rosto se abrindo e fechando como algemas. Abaixou-se, espiou a cabine, inspecionou cada manequim. Esperei que eles dissesse alguma coisa, meus olhos se deslocando das curvas amassadas do capô e dos paralamas para a fenda das nádegas de Vaughan. A destruição daquele carro e de seus ocupantes parecia, por sua vez, sancionar a penetração sexual do corpo de Vaughan. Ambos eram atos conceituais, abstraídos de todo e qualquer sentimento, contendo as ideias e emoções que quiséssemos impor. Vaughan raspou os fragmentos de fibra de vidro do rosto do motorista. Abriu a porta, encostou a coxa no banco, uma das mãos segurando o volante distorcido. Sempre desejei guiar um carro avariado. Encarei o comentário como uma piada, mas Vaughan parecia estar falando sério. Já se mostrava mais calmo, como se aquele ato de violência tivesse drenado algumas das tensões de seu corpo, ou prevenido qualquer comportamento violento que ele há muito reprimia. Muito bem, murmurou Vaughan, limpando a fibra de vidro das mãos. Vamos embora. Eu lhe darei uma carona. Como eu hesitasse, ele acrescentou, confie em mim, Bala. Todos os desastres de carro se parecem. Será que Vaughan sabia que eu projetava em minha mente uma série de posições sexuais entre nós dois, Ellen Hamilton e Gabrielle, que fariam as reconstituições das mortes dos manequins e dos motociclistas de fibra de vidro? No mictório ao lado do estacionamento, Vaughan deliberadamente expôs seu pênis, quase ereto, a um passo do vaso, balançando as últimas gotas de urinas no chão ladrilhado. Assim que deixamos o laboratório, ele recuperou toda a sua agressividade, como se o seu apetite tivesse sido aguçado pelos carros que passavam. Conduziu o carro pesado pela estrada de acesso à via expressa, mantendo o para-choque amassado a poucos metros de qualquer veículo menor até que esse saísse da frente. Bati com a mão no painel do carro. Este carro, um Continental de 10 anos. Posso presumir que considera o assassinato de Kennedy como um tipo especial de desastre de carro. É uma possibilidade. Mas por que, Elizabeth Taylor? Andando nesse carro, você não a estaria expondo a algum tipo de perigo? Perigo vindo de onde? De Seagrave? O homem está meio fora de si. Observei-o guiar pelos últimos trechos da via expressa, sem fazer qualquer menção de reduzir a velocidade, apesar das placas de advertência. Vaughan, ela já se envolveu alguma vez num desastre de carro? Não num grande desastre. Significa que tudo é futuro para ela. Com um pouco de premeditação, ela poderia morrer numa colisão de veículo diferente, do tipo que transformaria todos os nossos sonhos em fantasias. O homem que morreu nesse desastre com ela, Seagrave aceita isso à sua maneira. Estávamos nos aproximando de um trevo. Quase que pela primeira vez desde que deixáramos o laboratório de pesquisas rodoviárias, Vaughan pisou no freio. O pesado carro virou de lado, derrapando para a direita, levando na direção de um táxi que contornava a ilha. Vaughan acelerou, passou na frente do táxi, cantando os pneus. O motorista do táxi apertou a buzina, enquanto Vaughan gritava pela janela aberta e depois seguia em frente, na direção do estreito cânion da estrada secundária que ia para o norte. Assim que o carro entrou na reta, Vaughan inclinou-se para trás e pegou uma pasta no banco traseiro. Venho testando pessoas para o programa com esse questionário. Diga-me se deixei alguma coisa
alguma coisa fora.